Irmãos, boa tarde. Sejam bem-vindos, principalmente se estão chegando pela primeira vez. Eu sei que muitos já se encontram um pouco cansados devido ao tempo que passaram sentados e vão continuar, mas isso faz parte da satisfação inicial que nós estamos dando a Jesus, de que estamos comungando com tudo que Ele nos recomendou. E esse esforço já é uma demonstração de que nós estamos querendo nos reformarmos moralmente. Tá certo? Então, vale a pena. Tanto o esforço como a renúncia que a gente vai fazer de determinadas coisas que não nos ajudam em nada e que podem trazer complicações. Por exemplo, a gente pode dizer, inclusive, os vícios, não é? A gente tem que começar aí diminuindo. Não que religião nenhuma exija isso, mas a gente tem que ter a convicção que é isso que vai fazer com que a gente se aproxime de Jesus. Não é difícil, mas exige um pouco de paciência da gente. E o fundamental também é a gente saber, antes de começar o assunto, que Deus não castiga ninguém. É preciso a gente ter essa consciência. Deus é soberanamente justo e bom. Tudo que acontece conosco é responsabilidade nossa. Foi descuido nosso. E nós estamos aqui todos juntos para começarmos desde já essa rota inicial de uma vida nova. Então, o assunto que nos foi convidado hoje, ou que foi recomendado hoje, é fora da caridade não há salvação. Antes de iniciarmos, é bom que a gente tenha uma ideia da época em que Jesus vivia, há mais de 2 séculos atrás, e Jesus tinha que falar para pessoas ignorantes do saber. Não estamos falando de ignorância, de brutalidade, não. Ignorantes do saber. Porque a maioria, quase a totalidade, não estudava. E Jesus teve uma dificuldade muito grande de transmitir suas mensagens para esse pessoal que, além de revoltado, não entendia o que ele queria dizer. Então, o que Jesus fez? Na sua inteligência, ele resolveu usar de parábolas. E o que quer dizer parábola? Parábola é comparação. No seu sentido mais simples, parábola é comparação. Então, o que Jesus fazia? Ele contava uma pequena história. O pessoal daquela época entendia a história e essa história estava associada à mensagem que ele queria transmitir. Então foi com o bom samaritano, o filho pródigo e várias outras em que ele queria transmitir aquela mensagem. Mas como sabia? Se ele fosse falar devidamente como estava escrito ou como ele pensava, o povo não ia entender. A ele, em sua inteligência, resolveu usar de parábolas. Essa, fora da caridade, não há salvação, é uma delas. E realmente, se a gente analisar direitinho, para Jesus falar um assunto desse, naquela época, principalmente que o pessoal não tinha religião, ficava muito difícil, realmente. E, além do mais, Jesus era muito tentado pelas autoridades daquele tempo. O pessoal viu Jesus crescendo no coração do povo e começou a sentir ciúme, com medo de perder o domínio que eles exerciam sobre aquelas pessoas. Então, geralmente, Jesus era pego, sendo tentado, com perguntas até indiscretas, para ver se de alguma forma ele caía ou se contradizia, e com isso aquelas autoridades seriam aplaudidas, certo? Essa parábola do bom samaritano
nós vamos, antes de falar sobre ela, vamos dar uma ideia do que nós estamos dizendo em relação a essas tentações. Ora, um doutor da lei, naquela época, chegou perto de Jesus para o tentar. Repare como eles eram. Esse doutor chegou para fazer uma pergunta a Jesus para o tentar. E disse da seguinte maneira: Mestre, o que é preciso que eu faça para possuir a vida eterna? Essa vida eterna nos dá uma ideia que já naquela época as autoridades tinham uma ideia mais ou menos do que era a vida futura em relação ao mundo espiritual, que eles chamavam vida eterna. Então ele disse: o que é que eu faço para possuir? Quer dizer, de uma maneira diferente, porque seria mais lógico ele ter dito: o que é que eu faço para conseguir um lugar melhor, mais digno no mundo espiritual? Mas ele resolveu dizer para possuir a vida eterna, mas se referindo à vida futura ou à vida espiritual. E é o cuidado que nós devemos ter desde já, porque nós, quando participamos na casa de reuniões mediúnicas, que não são reuniões de tratamento, como a gente viu, reuniões mediúnicas de estudo, em que há comunicação de espíritos, vocês não imaginam os espíritos que são trazidos para conversar com os médiuns, o sofrimento que eles passam devido aos descuidos que tiveram aqui na Terra. Nós temos aqui médiuns que são testemunhas, que eles chegam dizendo, sem saber quem os trouxeram aqui, o que é que estão fazendo, sem ter ideia de onde estão seus familiares. E isso, quando a gente começa a perceber, vai tocar na nossa responsabilidade para ir se melhorando desde agora. Porque muita gente pensa o seguinte: eu vou, mas depois eu volto e faço certo. Não é assim. Nós sabemos que a Terra está passando por uma transformação, saindo de um mundo de sofrimento, de provas e expiações, para um mundo de regeneração. E as criaturas aqui, no momento, que são más, que gostam de praticar o mal, que têm vícios difíceis de serem largados, podem correr o risco de, ao reencarnar, e não voltar mais à Terra. Porque a Terra vai passar por essa transformação moral e só criaturas melhores moralmente podem voltar novamente aqui como espírito. Então, desde já, é preciso que a gente tenha esse cuidado, porque não é difícil. Deus nos deu e Jesus nos deram o livre-arbítrio, que é a livre vontade da gente fazer o que quiser. Mas, para que a gente faça o que quer, é preciso, antes de fazer, se perguntar: eu estou com vontade de fazer isso, eu vou fazer isso, e depois? Se nós tivermos o cuidado de fazer essa pergunta e depois, a gente vai evitar de cometer muitas coisas que as outras igrejas chamam de pecado. O descuido nosso é que faz com que a gente erre. Mas desde já a gente precisa ter essa consciência de que a reforma moral é fundamental na nossa vida. Nós vivemos constantemente rodeados de espíritos de toda a natureza. Para cada coisa que a gente faz, tem espíritos perto da gente que gostavam de fazer quando viviam aqui na Terra. Há poucos dias eu estava assistindo um vídeo e a esposa do cidadão estava em casa e ele vinha chegando do trabalho. Eu acho que o prédio não tinha elevador, que ele vinha meio suado e tal, e abriu a camisa, ficou se abanando.
Mas ele foi direto para a geladeira, para tomar água. Quando ele se aproximou da geladeira, que ia puxando a porta, um espírito aproximou-se dele e começou a dizer: água não, cerveja. Água não, cerveja. Porque o espírito não fala. A linguagem do espírito é o pensamento. Quando vocês estiveram numa consulta, não sei se todos, mas quem participou de uma consulta, vai ver que na mesa, contando com ele, eram 3 pessoas. Ele, o médium que conversava com o espírito, e aquela criatura, o outro médium, que era quem recebia essa entidade ou esse espírito. Mas, quando ele falava, quando aquele médium falava, ele estava traduzindo, ele estava dizendo o que o espírito queria dizer, mas através do pensamento. O espírito não estava falando com ele, estava só mandando o pensamento. Por isso que tudo que a gente faz, tudo que a gente gostaria de fazer, ou tudo que a gente pensa, a gente vai atrair espíritos da natureza dos nossos atos. É o cuidado que a gente deve ter. Mas voltando à parábola, Jesus perguntou ao doutor, que ele disse: o que é que eu devo fazer para possuir a vida eterna, né? Aí Jesus perguntou: o que é que está escrito na lei? O que é que ledes? Jesus, sabendo, porque ele tem a capacidade de entender o pensamento dos outros, já sabia o que ele queria. Aí ele disse, o doutor respondeu: amareis o Senhor vosso Deus, respondendo a pergunta de Jesus, de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todas as vossas forças, de todo o vosso espírito. E amareis também o Senhor teu Deus como a ti mesmo. Isso foi o doutor da lei quem disse a Jesus. Quer dizer, é uma prova que ele tinha conhecimento. E se ele fez pergunta a Jesus, era só para tentar Jesus. Então, foi que Jesus respondeu quando viu essas perguntas. Respondeste muito bem. Vai e faz o mesmo. E ele ficou assim, admirado, porque antes também, eu esqueci de dizer, quando ele estava falando dessas recomendações, ele falou também, o doutor da lei: e amareis vosso próximo como a vós mesmos. Aí Jesus disse: muito bem, ide e faz o mesmo. Mas ele não se conformou, o doutor, com o que Jesus tinha dito. Resolveu novamente tentar Jesus. E Jesus, ele disse, aliás, o doutor disse: seu mestre, e quem é o meu próximo? Então é quando Jesus, sabendo que o que ele ia dizer ao doutor não era só para ele, era para todos que estavam ali presentes, e nem todos que estavam ali presentes eram doutores, tinha a grande maioria era analfabeta. Então Jesus resolveu contar uma parábola, que é uma história que faz uma comparação com o que ele queria dizer. Então Jesus usou da parábola, que é denominada: fora da caridade não há salvação. Não é isso? E essa parábola, que deram o nome depois de parábola do bom samaritano, ela antes tinha esse título de fora da caridade não há salvação, antes de ser denominada a parábola do bom samaritano. Então Jesus começa dizendo que um homem descia de Jerusalém para Jericó e foi abordado por ladrões que despojaram, que tiraram tudo que aquela criatura tinha, inclusive suas roupas, além de baterem muito nesse homem e deixaram essa criatura deitada no chão, semi-morto. Então Jesus disse que após esse homem se encontrar deitado naquela condição,
passou perto dele um sacerdote, olhou e foi embora, passou adiante. Isso não quer dizer, nem nós queremos dizer, que o sacerdote é uma criatura má. Não, podia ter suas obrigações. Mas o certo é que ele passou e deixou aquela criatura lá onde se encontrava. Passou depois o levita e fez a mesma coisa. Olhou com curiosidade e seguiu em frente. Depois desses dois passarem, viu uma criatura no cavalo que era um samaritano. O samaritano é a criatura que nasceu na Samaria. E eles eram muito odiados. Primeiro porque não tinham religião. Só falavam mal das religiões. A grande parte dos samaritanos também se dedicavam a cobrar impostos. E vocês sabem que cobrar imposto, a gente dá dinheiro de imposto, não é nada agradável. Então, por isso, todo samaritano era mal visto. Mas esse samaritano, quando passou, que vinha a cavalo, viu o cidadão caído, desceu, não dispunha de remédio, mas tinha vinho e óleo com ele. Então ele pegou essas duas substâncias, lavou as feridas daquele homem, enxugou. O homem acordou, ele colocou esse homem em cima do cavalo e levou para uma hospedaria. Hospedaria é um hotel pequeno, né? E naquele tempo devia ser muito pequeno mesmo. Chegando lá, retirou o homem do cavalo, chamou o rapaz que estava na hospedaria e disse: olha, aconteceu alguma coisa de ruim com essa criatura. Eu quero que você cuide dele. Aqui estão essas 2 moedas, que o dinheiro daquela época era o denário. Compre o que for preciso. E se o dinheiro não for suficiente, quando eu voltar, você me diz quanto gastou que eu lhe pago. E saiu, foi embora. Então Jesus pergunta ao doutor da lei, após a explicação desta parábola. Então Jesus perguntou a ele: qual destas 3 criaturas, o sacerdote, o levita e o samaritano, praticou, foi o próximo daquele praticando a caridade? E o doutor da lei foi o jeito de dizer, né? Realmente foi o samaritano. Então Jesus disse: ide e faz o mesmo. Isto é um chamamento desde aquela época para todos nós. Porque fazer caridade não é dar dinheiro e comida apenas, não. Há poucos dias eu passava aqui no Banco do Brasil, na Beira Rio, e a porta estava muito difícil de abrir. E eu fiquei conversando com um rapaz que vendia DVD e CD. Todas as pessoas, a maioria que passava, segurava quando vinha outra passando. Mas uma mulher passou, soltou a porta, ela bateu na testa da outra, ela caiu. Levaram lá para o hospital da Unimed. Quer dizer, a falta de caridade é isso que não exige esforço nenhum da gente. A gente precisa ter essa humildade. Nós que sabemos, nós que temos certeza que a vida não é só esta, porque se a vida fosse só uma, Deus seria a criatura mais injusta no universo. Como é que ele ia me escolher pobre e minha irmã Zefinha rica? Porque uns bem pretinhos e outros loiros, a gente está sempre repetindo isso aqui. Se a vida é só uma, como é que Deus escolhe para a criatura vir aqui? Um deficiente sem poder andar e o outro com um corpo perfeito. Não tem lógica. A outra coisa que a gente sempre diz para quem não acredita na reencarnação, e me perdoe quem já ouviu, mas a gente é obrigado a repetir. Uma é essa: como é que Deus escolhe, não é? E se Ele é justo e bom, por que Ele não dá a oportunidade a gente de se melhorar?
não é? De não vir com aquela deficiência que hoje eu tenho, por exemplo. E outra coisa fundamental, a lei também, eu já falei aqui, eu me lembro que meu amigo estava aqui. A lei das proibições, ela tem um detalhe. Você só pode proibir o que alguém pode fazer. Eu não posso dizer, olha, quando terminar a reunião, é proibido sair voando pela janela. Isso é bobagem, que ninguém vai fazer isso. Mas há ali uma placa ali dentro de silêncio. A gente já sabe que é uma recomendação para a gente ligar o celular, não fazer barulho e tudo. Por que foi proibido? Porque alguém pode fazer. Aonde eu quero chegar? Vejam bem, para quem não acredita na comunicação com os espíritos, na reencarnação, por que é que no Velho Testamento Moisés proibiu a comunicação com os mortos? Não é? Só se pode proibir o que se pode fazer. Jamais Moisés ia proibir uma coisa que não fosse possível. É a maior confirmação de que é possível a comunicação com os mortos. Senão ele não ia proibir. Não é verdade? Então, a parábola encerrou. Eu acredito que deu para a gente entender o que é a caridade que a gente tem que praticar. Mas, além disso, tudo que Jesus nos ensinou, todos os seus ensinamentos, estão baseados na caridade e na humildade. A caridade é contrária ao egoísmo. O que é o egoísmo? É a criatura querer tudo só para si. Tudo. O egoísmo é semelhante à ambição. Então, a caridade é uma das recomendações de Jesus. E a outra recomendação, fora a caridade, é a humildade. A humildade é contrária ao orgulho. Dizem, inclusive, que o orgulho, o egoísmo, a falta de caridade são cânceres da humanidade. A criatura que tem convicção ou certeza de que a reencarnação é possível e é verdade, ela jamais vai faltar com a caridade com alguém ou ser orgulhoso. Para quê? Porque um rico de hoje, ele pode voltar na próxima encarnação como um varredor de rua, sem querer desmerecer o varredor, só para consertar o seu orgulho. É castigo de Deus? Não. Fomos nós que pedimos para vir daquele jeito, para consertar um erro nosso. E assim é com todos os defeitos que nós cometemos nesta vida. Porque a nossa missão perante Deus é conseguir a reforma moral, para chegar ao ponto de ser alguém mais ou menos parecido com um anjo, de ter condição de chegar perto de Jesus. Porque esse negócio de querer trazer Jesus para perto da gente não funciona. Nós é que temos que fazer por onde chegar perto dele. E só vamos conseguir isso através da reforma moral que nós fizermos desde esta vida. Com o cuidado especial, como eu disse antes, para tudo que nós fazemos, nós convidamos espíritos que, quando viviam aqui na Terra, gostavam de fazer a mesma coisa. Se a criatura tem, por exemplo, o vício da bebida, ela vai atrair para perto de si espíritos que gostavam de beber quando viviam aqui na Terra. E como a linguagem dele é o pensamento,
eles vão ficar constantemente influindo no pensamento do outro, até que aquela criatura se desvie e vá cometer aquele vício que não devia. Isso para tudo que a gente faz na vida. Pessoas há que gostam demais de falar da vida alheia. E geralmente quem fala da vida alheia nunca fala elogiando, só fala destruindo aquela pessoa de quem está falando. Vai atrair também espíritos da mesma natureza. E quando eles chegam, fica difícil de se livrar deles. Todas as nossas complicações, a grande maioria das dificuldades que a gente passa, é resultado dessa influência espiritual. E vocês vejam que não é difícil a gente se livrar disso. Na vez passada eu disse aqui que Deus nos deu o maior presente da nossa vida, que foi uma criatura espiritual para ficar perto da gente a vida toda. É o nosso anjo de guarda. É ele que está constantemente nos protegendo, sem avisar, sem a gente notar. Mas através da nossa consciência, nós estamos recebendo os conselhos do nosso anjo de guarda. A gente pode dizer até que não ouviu, mas quando a gente dorme, esse contato com eles fica direto. Porque nós deixamos o nosso corpo deitado, mas o espírito se desloca para novas escolas, para aprender, para ter lições com amigos, com espíritos mais elevados. E como eles ficam ligados, como se fosse um cordão fluídico, não é matéria, você abriu os olhos imediatamente, ele já voltou. Então são esses, meus amigos, os cuidados que a gente deve ter. Outra passagem aqui. Jesus recomendou, como a gente disse antes, dizendo que eram bem-aventurados, ou que são bem-aventurados, aqueles que são humildes, como a gente falou agora há pouco. Porque não há nada na vida que justifique o orgulho. Todos nós somos filhos de Deus. A consideração que Deus tem por mim, tem por qualquer um de vocês aqui. Não há distinção. Então não há motivo porque você tem uma situação financeira melhor ser orgulhoso. Para quê? É bastante acreditar na reencarnação para saber que você pode vir numa condição inferior àquela que você possui. Não é isso? Quem está vindo também pela primeira vez, eu acho que receberam o papel na consulta. Eu não sei se distribui ainda. Naquele papel estão as recomendações que se deve seguir. Muitas vezes a gente tem visto várias pessoas que vêm conversar conosco e dizem, olha, eu não consegui o que estava querendo aí. E a gente pergunta, está seguindo aquelas recomendações? Está assistindo às reuniões que mandaram assistir depois? Não, não tenho tempo. A gente tem que fazer a nossa parte também. E outra coisa fundamental que Jesus recomendou é fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Vamos dar um exemplo bem simples para todo mundo entender. Vamos supor que uma criatura que eu não gosto e que passe por mim, eu resolva jogar uma pedra nela. Se eu tiver o cuidado de me perguntar, se ela jogasse uma pedra em mim, será que eu gostaria? A gente vai dizer não. Isso para tudo na vida. Antes de tomar qualquer decisão, se pergunte a si próprio, e depois? Que a gente vai ter o resultado. Geralmente a gente faz o que não devia por descuido, mas se a gente prestar atenção mais um pouco, a gente vai se livrar de muita coisa que incomoda.
E isso permanece constantemente na nossa vida até adquirirmos formas novas de viver. A doutrina espírita tem uma vantagem. Não é dizendo que é melhor do que as outras, mas ela não proíbe nada. A única missão do Espiritismo é esclarecer consciências. É mostrar às criaturas o que é certo e o que é errado. Faça de acordo com o que você quiser. Porque se você fizer, não é problema de ninguém, é problema só seu. É fundamental isso na nossa vida. E a gente está sempre relembrando. A maioria dos espíritas vieram de outras religiões. Não é, como eu disse antes, que o espiritismo seja a melhor religião, não é isso. Mas é a única que nos dá a oportunidade de tirar dúvidas. Você pode chegar para qualquer trabalhador da casa espírita, olha, eu fiquei em dúvida disso. Se ele não souber responder, ele vai procurar um companheiro que saiba. Mas não deixa a pessoa em dúvida. Qualquer dúvida, se não soubermos, a gente recorre a livro, ou na próxima semana a gente diz, mas não deixa a criatura seu esclarecimento. O que é fundamental na vida de cada um de nós. E após as recomendações, eu queria pedir a vocês, principalmente quem está em tratamento, sigam as instruções. Sabemos que depois da consulta, depois desses exames, nós temos que assistir 8 reuniões. Sabemos que há dificuldade de transporte para quem mora longe, mas praticamente todos os bairros da cidade têm centro espírita. Fez a consulta aqui, sentiu dificuldade por qualquer motivo de vir na próxima semana para a reunião, assistam a reunião pública no seu centro espírita, do centro espírita do seu bairro. É a mesma coisa. Talvez eles não tenham consultas, mas a reunião doutrinária eles têm toda semana. É bastante levar sua garrafinha d'água e assistir a reuniões. Assistindo às 8 reuniões, essa mais 7, está cumprido o tratamento. E os cuidados necessários que se deve ter, e que a gente não esquece, e a gente sabe o que é certo, como eu disse, e o que é errado. Interrogaram uma vez também a Jesus, qual o maior mandamento? Os mandamentos seriam os ensinamentos que ele nos deixou. Então ele disse, amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e ao vosso próximo como a si mesmo. É esse o cuidado que a gente deve ter. Nós sabemos que nós somos espíritos diferentes uns dos outros. Se nós somos espíritos diferentes, nós somos criaturas diferentes uns dos outros. A maioria dos casamentos, se a gente já informou, só terminam através de brigas. Geralmente o marido querendo que a mulher seja como ele quer. E isso é uma violação ao direito da mulher. Eu não posso fazer isso. A partir de hoje você não assiste nenhuma missa. Por quê? Eu não posso ferir a vontade daquela criatura. E aí é onde começam as desavenças. A gente tem que ter a bondade de fazer o que as outras pessoas desejam, desde que não causem mal àquela criatura. A indulgência que o Evangelho chama é a tolerância. Mas fulano está fazendo isso e eu não gostei. Calma, vamos conversar. Mas fulano se embriaga e já chega em casa gritando. Sai de perto dele, não responde. E assim a gente, usando dessa indulgência,
dessa tolerância, vai chegar ao ponto que a gente vai vencer aquela criatura pelo cansaço. E ele vai ver que o certo é mesmo não se discutir. Mas há ainda esse defeito nosso de sempre querer ser superior aos outros. E isso é o que causa as desavenças. Não é verdade? Outra coisa que me chamou a atenção, o amor com as crianças. A gente estava falando do seminário que houve agora na federação. Dom Aldo estava lá, o arcebispo aqui da Paraíba, e relembrando que naquela Romaria da Penha, ele se ajoelhou no caminhão, ajoelhado, antes da Romaria se iniciar, e pediu, pelo amor de Deus, que os pais conversassem com os filhos. Que a falta de amor, a gente está vendo que é um absurdo. Os pais estão sem tempo para conversar com seus filhos. E o fundamental, para a gente mudar ou ensinar a se comportar bem um filho, não é só conversando não, é dando o exemplo. Se você não quer que seu filho não faça determinada coisa, você também não faça. Eu vou proibir um filho meu de beber se eu chego todo fim de semana bêbado em casa? Eu vou proibir um filho meu de fumar se eu chego todo dia com a carteira de cigarro no bolso? Então, se eu não quero, para o bem dessas crianças, que elas não façam o que Jesus não quer, eu tenho que primeiro que dar os exemplos a ela. E a gente sabe qual o comportamento da grande maioria dos filhos, principalmente os filhos de uma situação financeira mais elevada, como se está se constatando aí diariamente. Porque se os pais não ensinam, os malfeitores vão ensinar. Não, não faço não, faça isso. E eles começam a absorver aqueles conselhos. E além dos conselhos, ainda tem o dinheiro que eles vão soltando devagarzinho. Chegou a um ponto que um dos grandes colégios daqui, eu tenho uma amiga que é diretora lá, me perdoe que eu não vou dizer o nome, mas descobriram que dos alunos matriculados, esse mês, 6 já eram encaminhados por traficantes. Vendo? Através da pesquisa que fizeram. Então, o que é que eles fazem? Eles matriculam essas crianças que já são traficantes mirins no colégio para começar a ensinar os outros a se viciarem. E se a criança já não tem consciência do que deve fazer, ela vai optar por aquele lado errado. Esse negócio da criança, papai, não, que eu estou assistindo jornal. Por quê? Deixa o jornal para depois, vai conversar com o filho, rapaz. Mamãe, não, eu tenho a novela. Que novela, rapaz? É essa hora que ele está precisando de conselho. Olha, há uma coisa muito séria. Isso foi um pedido que a Federação Espírita Brasileira nos fez. Quer dizer, não é a gente, é Edivaldo, não, porque eu não tenho essa autoridade para isso. Mas pediu de uma maneira geral que a gente esclarecesse, repetisse, não importasse quantas vezes, nesse cuidado que os pais devem ter com os filhos. Porque os estudiosos da doutrina espírita dizem que os malfeitores de hoje, preste bem atenção, para não falar um termo mais feio, os malfeitores de hoje, eles estão devolvendo à sociedade o que receberam de suas famílias. Então vamos supor o seguinte, aí você pode se perguntar, como é? Desculpa o termo, um ladrão, por exemplo, está devolvendo à sociedade o que a família ensinou? Eu não ensinei meu filho a roubar, mas não é isso. É a falta de amor. Eles estão devolvendo à sociedade aquilo que a família não deu.
E já que faltou amor, eles vão se juntar às criaturas que vão lhe dar atenção. Então é uma maneira dos malfeitores devolver à sociedade o que receberam de suas famílias pelo desamor. E se não foi na vida presente, isso vem de vidas passadas. Mais uma vez, repetindo, meus irmãos, não é difícil viver. Deus seria a criatura mais injusta se ele deixasse que um problema acontecesse conosco e não nos mostrasse imediatamente a solução. Para todo problema, a solução. Ela pode até demorar um pouco, mas ela vem. E se a gente começar desde já a fazer o que Jesus recomendou, será muito mais fácil a gente receber o que está precisando. Porque até para a gente ter fé, é preciso que a gente faça alguma coisa que Jesus pediu para a gente fazer. Porque vamos supor que eu vou fazer um pedido a Jesus. Se eu sou a criatura que estou fazendo o que ele me pediu para fazer, ao fazer um pedido a ele, eu vou fazer com muito mais confiança. Porque eu sei que ele está sabendo que eu estou tentando seguir o que ele pediu para fazer. Ao passo que, se eu não faço nada do que ele pediu, ao fazer um pedido a ele, eu já vou meio desconfiado que não vou receber. Certo, meus irmãos? Então, façam o que acharem lógico. Sigam. É como disse nosso irmão, a questão de consciência. Repetindo, todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. A opção pelo certo ou pelo errado é exclusivamente nossa. Se para eu chegar perto de Jesus eu tenho que fazer o certo, por que não começar a fazer? Então, muita fé para todos, muito sucesso nesta nova caminhada. Quando eu falei antes, eu não sei se eu completei, que Deus nos deu o anjo de guarda para cuidar da gente, e muitas vezes a gente se descuida, nem uma prece de agradecimento a gente faz. Há um espírito superior que está constantemente ao nosso lado. E não é nada demais fazer uma prece de agradecimento. Não é isso? Agradecer a Jesus sempre, aos bons espíritos. E como ela me deu um tempinho, eu vou contar uma história muito simples. Uma criatura muito humilde, era pedinte de rua. E todo dia ele chegava na igreja para ver o que é a maneira de fazer a oração. Ele chegava na igreja e olhava para o altar assim, fechava os olhos, não passava 5 minutos e ia embora. Todo dia ele fazia isso porque ele pedia esmola perto da igreja. Aí, após uns dias, o padre já conhecia. Aí ele faltou. Começou a faltar. E o padre disse, cadê aquele rapaz que nunca mais veio? Chamou o sacristão disse, realmente eu nunca mais vi. Aí ele disse, você sabe onde ele mora? Ele disse, eu sei o bairro, é fácil. Ele disse, vamos lá um dia, disse, vamos. Ele e o padre saíram. Foram lá, uma casebrezinha humilde. Aí quando chegaram lá, ele não estava indo porque estava doente. Uma camazinha muito simples, um lençolzinho só. E 2 banquinhos, um assim perto da cabeça dele, lá da cama, e o outro nos pés. Aí o padre perguntou por que é que ele não tinha ido mais à igreja, que ele ia todo dia. Ele disse, não, realmente eu estou muito doente, seu padre. E não estou conseguindo ir. O padre em pé, né? Aí o padre disse, dê licença, eu vou sentar. E quando foi sentando do banquinho, ele disse, não sente nesse não, sente nesse outro aqui. Então o padre sentou e o sacristão ficou em pé. Ele disse, desculpa eu perguntar, por que é que eu não posso sentar nesse banco? Aí ele disse, porque esse banco, todo dia,
Todo dia quem senta nele é Jesus. Esse cidadão, eu esqueci de dizer, quando ele chegava na igreja, quando ele fazia a prece dele era a seguinte: Jesus, eu sou Zé. Aí ia embora. Aí ele disse: Jesus vem aqui. Ele disse: todo dia. Você conversa com ele, ele disse: é bem ligeiro, mas a gente conversa ainda. E o que é que ele diz quando ele conversa com você? Aí ele disse: ele só faz dizer isso: Zé, eu sou Jesus. E vai embora. Isso para mostrar o quanto é fácil se fazer uma oração. Não é preciso muitas palavras, não. Jesus, eu lhe agradeço por tudo. Vou dormir, boa noite. Pronto. O fundamental é não esquecer. Obrigado, meu anjo de guarda, por tudo que você tem feito por mim. Vai dormir. E além do mais, após esta caminhada de reforma toda, a gente tem a convicção, tem a certeza de que vai poder dizer a Jesus, antes de dormir: Jesus, eu nada tenho contra o meu próximo. É isso que ele quer da gente. Então, meus amigos, que Jesus nos abençoe. Que nós tomemos consciência das nossas responsabilidades, que não são difíceis, a gente pode fazer. E vamos fazer o possível e o impossível para nos aproximarmos cada vez mais do Mestre Maior. Que Ele continue conosco, que suas bênçãos cheguem aos nossos lares e que a compreensão entre os familiares seja uma das metas principais da nossa vida. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.